Olá, sejam bem-vindos ao canal Quadrinhos em Foco. O meu nome é Fábio e hoje nós vamos falar sobre o quadrinho Invencível Homem de Ferro número 2, lançado em janeiro de 2023, escrito pelo autor Gerry Duggan, desenhado por Juan Friguerri. E se você não viu a primeira edição, eu vou deixar o link na descrição. Então, se você é um apaixonado por quadrinhos e pelo universo Marvel, não perca este vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal para poder ajudar ele a crescer e ativar o sininho para receber as notificações. Agora, vamos embarcar nessa história. A história começa de onde a edição anterior acabou, com o Tony Stark caído no lixo e com várias pessoas em volta tirando fotos, sendo salvo por Riri Williams, a Coração de Ferro, que diz que não esperava encontrar o Tony como o número 1 no TikTok. Riri diz que vai levá-lo para um hospital, porém Tony diz que quer ir para sua base. Quando eles chegam, Riri fala que não quer conversar com ele sobre os anéis do Mandarim, que Riri adquiriu na história Homem de Ferro número 24 de 2022. Com Tony dizendo que ele só quer saber se ela sabe o que está fazendo, pois os anéis são perigosos, com Riri falando que está tudo bem. Tony manda a sua inteligência artificial, chamada Boss, olhar o seu coração, com ele falando que achou uma toxina, inicia as contramedidas e sugere que Tony vá a um hospital. Porém Tony pede para que o Boss deixe ele e Riri terem uma conversa particular. Tony então diz que gastou toda a sua fortuna comprando armas e máquinas do apocalipse, o que aconteceu em Homem de Ferro número 23 de 2022, e diz que tem espaço para mais alguns anéis. Ele fala que os anéis estão seguros e que ela não os usa sem que seja uma ocasião especial, e pergunta se o Tony vai explicar para o mundo sobre os eventos recentes, com Stark falando que ele não deve nada a ninguém e que ele só quer dormir. Então aparece alguém que pode ser o novo inimigo do Homem de Ferro, se vangloriando enquanto assiste a vários jornais. Em um, é dito que a principal notícia deles é que o Tony Stark foi encontrado no meio do lixo, possivelmente com abuso de substâncias. Em outro, fala que depois disso, as ações da Stark Limitada continuam a cair. Em outro, acontece a entrevista com o cidadão, dizendo que, quando ele vê alguém com uma armadura poderosa, ele pensa no ato de registro, que aconteceu na Primeira Guerra Civil. E em outro jornal, aparece o novo CEO da empresa e amigo de Tony Stark, Andy Bang, dizendo que, embora eles tenham compaixão pela situação de Tony, ele lembra aos acionistas que ele já não faz mais parte da empresa. E no meio da entrevista aparece um antigo inimigo do Homem de Ferro, Arthur Parks, o Laser Vivo, perguntando onde está o seu captor, onde está o Tony Stark. Então pulamos para a base de Tony, com ele e Riri vendo a entrevista que aparece o Laser Vivo. Tony acha que vai levar a culpa por isso e mal consegue se levantar da rede em que ele está. Então Riri o ajuda e eles então alçam voo e vão enfrentar o vilão. Porém, eles mudam de curso após ouvirem uma chamada para a emergência sobre um ataque do Laser Vivo na antiga mansão dos Vingadores, que agora é um hotel temático. Tony diz que ali deve ter vários civis e que é para eles não serem mais o foco das notícias. O Laser Vivo então derrete a cabeça da estátua do Homem de Ferro que existe na mansão, junto de uma de cada um dos Vingadores originais. Tony então brinca dizendo que não possui muitas estátuas e Riri diz que essa era a única. Arthur pergunta o que Tony fez com ele
Tony diz que não sabe nada sobre isso e pede para que eles possam conversar, porque alguém está incriminando e que o laser vivo deve estar envolvido de alguma forma. O laser não acredita e diz que isso é engraçado, dizer que ele está envolvido quando o próprio Tony Stark foi quem o capturou e fez experimentos nele. O laser vivo ataca os dois heróis blindados, mas o Homem de Ferro dá um soco no oponente e diz que ele vai acabar matando alguém. O laser diz que ele vai matar alguém sim, o Homem de Ferro, e que ele achava que o Stark sempre foi um presunçoso, mas não que ele era um cientista louco e que talvez todo o dinheiro e poder que ele tem o deixou maluco, enquanto ele e o Homem de Ferro atiram raios um no outro. O laser vivo derruba o Homem de Ferro e pergunta se ele queria adicionar o seu poder na armadura, enquanto usa os seus raios para partir a máscara do Stark ao meio, enquanto Tony pede para ele usar as palavras e que alguém está atacando e que estão usando o laser vivo para isso. A Coração de Ferro ataca o inimigo com uma joelhada, mas o laser vivo a ataca, o que danifica as suas luvas. Ele então as retira e revela que ela estava usando os anéis do Mandarim o tempo todo e os usa para controlar a mente do vilão, fazendo ele parar, o que irrita Tony, pois ela mentiu para ele sobre os anéis. Ela então usa os anéis para entrar na mente do laser vivo e ver o que aconteceu com ele. Eles então veem as memórias do laser vivo do momento em que ele foi sequestrado uma semana atrás, enquanto ele estava usando um apartamento luxuoso de propriedade de lavadores de dinheiro que não estavam e nem sabiam que ele estava lá. Então alguém bate na porta e quando ele atende, ele vê que era o Tony Stark, que usa um taser nele e depois manda os seus capangas o levarem para um laboratório secreto na Stark Ilimitada. Tony diz que ele não possui nenhum capanga, com Riri falando que isso é verdade, pois ele não pode pagar nenhum capanga e que as memórias do laser vivo não foram adulteradas, concluindo que foi um Tony Stark que o sequestrou, fazendo Tony pensar que pode ser um MVA, um modelo de vida artificial dele mesmo. Arthur se questiona do porquê que ele foi arrastado para isso, enquanto eles saem da mente dele, fazendo com que ele e Tony comecem a discutir, enquanto Riri usa os anéis para consertar a estátua. O laser vivo ataca os dois e foge, dizendo que eles não vão fazer nada com ele e que ele pensava que a garota era a ajudante do Homem de Ferro, o que foi um erro, e que, se eles acharem quem fez isso, ele quer participar. Mais tarde, na base do Homem de Ferro, Tony diz que eles vão concordar em discordar sobre os anéis e que é melhor que eles não apareçam juntos publicamente até eles saberem quem está atacando o Homem de Ferro. Riri pergunta se ele sabe como ele foi envenenado, com Tony falando que foi durante a reunião dos Alcoólicos Anônimos na edição anterior, aonde ele bebeu café. Tony acha que tudo isso é para baixar o preço das ações da Stark Ilimitada e que isso não se encaixa com nenhum dos seus antigos oponentes, como o Stein e o Hammer, que estão mortos. Ele vai embora e diz que ele pode chamá-la se necessário, com Tony falando que irá depois de descobrir quem é o seu próximo inimigo morto. Então pulamos para a casa de alguém, com a narração de Tony comentando que quem quer que esteja minando as ações da empresa não sabe que ele tem uma carta na manga viva,
contra aquisições hostis. Um amigo pessoal dele, John Ray, que não queria ter nada a ver com ele, quando fez lobby no passado para que John se juntasse ao conselho da sua primeira empresa. Um homem que é o contrário do próprio Tony e que, enquanto ele estiver seguro, ele não tem com que se preocupar. Mas o que Tony não sabe é que alguém já chegou até ele e o matou em sua própria casa, e que agora alguém pode tentar adquirir a Stark Ilimitada. Então, gostou do vídeo? Se sim, não se esqueça de curtir e deixar um comentário para ajudar no crescimento do canal. E se quiser receber atualizações sobre todos os novos vídeos, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também gostem de quadrinhos. E até a próxima!